Olá, internautas. Meu nome é Daniel Andrade Coimbra. Estamos hoje com mais um programa Sobriedade em Foco. Hoje com a presença do senhor Adilson Mettler, que é consultor em dependência química e já atua há 17 anos dentro do centro de tratamentos e demais serviços prestados para a dependência química. O tema abordado hoje será os comportamentos que antecedem a recaída do dependente, né? Adilson, muito obrigado aí pela sua vinda ao programa. Obrigado. Né? Ficamos muito contentes por tê-lo aí. E gostaria de perguntar para você, Adilson, com relação ao processo de recaída, né? Nós somos um programa que nós abordamos a dependência química em geral. Tivemos outras pessoas já no programa, falando um pouco mais sobre a questão da adicção, falando mais sobre o tratamento que é oferecido dentro das clínicas, né? E hoje, a nossa intenção é trabalhar com você o processo de recaída, né? O que é, para você como consultor técnico em dependência química, um processo de recaída? É quando, normalmente, a pessoa interrompe, né, o período de abstinência e volta ao uso. Normalmente isso acontece depois de algum tempo que a pessoa sai de um tratamento e deixa de fazer, de cumprir as suas atividades normais, aquilo que seria, vamos dizer assim, uma prevenção, né? E ela vai se distanciando daquilo que seria o ideal, né, tanto no emocional como no dia a dia, de comportamento e tal, e acaba voltando ao uso, né? Ela interrompe o processo de recuperação. Como qualquer outra doença, deixa de fazer o tratamento, corre o risco de voltar ao uso. Ok. Existe um número grande de recaídas de pessoas que acabam por terminar um tratamento, né, concluir dentro de uma clínica, e infelizmente acabam reincidindo aí no processo de uso, né? O que você acha disso? O que essa pessoa pode estar fazendo para não ser vítima, né, da reincidência ao uso de drogas ou álcool aí? O que eu percebo muito é que o dependente ele tem dificuldade de aceitar que existe um período de adaptação. Para tudo existe período de adaptação. Se você muda de cidade, muda de emprego, existe um período de adaptação. O dependente ele quer que isso aconteça muito rapidamente. Ele não sabe respeitar esse período de tempo, que eu diria aí por volta de 2 anos, para existir um equilíbrio emocional, um retorno familiar, a volta do convívio social, as coisas vão se estabilizar com o tempo. Ele já quer que isso aconteça muito rapidamente. Então essa ansiedade, essa pressa, esse imediatismo, faz com que ele vai ficando nervoso, estressado, cansado de cumprir a rotina do tratamento. Uma coisa que ajuda muito o dependente a ficar melhor, vamos dizer, mais equilibrado, seria a frequência nos grupos. Ele teria que frequentar praticamente todos os dias um grupo de apoio, onde ele vai trocar ideia com pessoas parecidas com ele, pessoas que atravessam as mesmas dificuldades, pessoas que estão vivendo o mesmo momento, né? Se ele deixar de fazer isso, é como se alguém que fosse um diabético estivesse parando de tomar insulina. É uma coisa essencial para o tratamento. E a maioria deles abandona essa parte essencial e começa a se enfraquecer, a se isolar. Os pensamentos deles voltam a ser insanos, a pensar coisas absurdas, coisas que às vezes não fazem o menor sentido com a realidade, e acaba voltando a usar, né? Esse isolamento é um risco muito grande. Então, como você coloca, parece que existem alguns sintomas, né? Exatamente. E comportamentos que caracterizam quando esse dependente já começa a entrar numa rota de colisão, né? Na tua opinião, quais seriam os sintomas mais agravantes, né, e que verdadeiramente se repetem aí na grande maioria desse público, que acaba levando a um processo da recaída? Uma coisa que a gente percebe muito claramente é o isolamento. Eles começam a fugir de pessoas que são iguais a eles, né? Pessoas que conhecem o problema, familiares que sabem profundamente sobre tudo que aconteceu, amigos íntimos, né? Pessoas que estão ligadas ao sofrimento que ele passou, que ele causou na família, e ele começa a se isolar e a se tornar agressivo, rebelde, né? Esse comportamento já indica uma recaída. A gente costuma dizer que tem 2 tipos de recaída, a recaída no uso e a recaída do comportamento. Normalmente precede o do comportamento, a recaída do comportamento, porque a pessoa já começa a ter sintomas, né? Vamos dizer assim, mostrar que ela está próxima de usar, porque ela vai criando, é uma situação onde ela cria sofrimento, tensão, ansiedade, angústia, para poder justificar o uso. Não dá para você usar numa vida equilibrada, numa vida normal, numa vida que está em processo de evolução. Normalmente a pessoa usa quando ela já está criando
já está com uma convivência difícil com familiares, o trabalho já perdeu o sentido, nada mais tem, não pinta mais interesse, não tem mais interesse, né? Então ela começa vamos dizer, a fazer um pacote. Ela vai se cercando de motivos, né? Aqui tem uma decepção profissional, aqui tem uma decepção familiar, um relacionamento que não funcionou. Ela vai se cercando de motivos para chegar no ponto da recaída. Como se a única porta que ela deixasse aberta fosse justamente a porta que dá acesso à droga. Ok. O uso da bebida ou droga. Bom, então, como você pode explicar, parece que existem fatores que antecedem a recaída do dependente, seriam os fatores de risco, né? Olhando para os fatores de risco, acho que você deixou bem claro, o que nós poderíamos fazer então para poder evitar o processo de recaída? Qual seria aí o seu aconselhamento para que as pessoas pudessem evitar o processo da recaída? Olha, normalmente ela sai de uma clínica de tratamento, o dependente, ele já sai com uma lista do que ele deveria fazer. Né? O famoso evites, né? Que todos eles sabem, evite pessoas, lugares, hábitos de ativa, né? Procurar preencher o tempo com alguma coisa produtiva. No caso, uma religião de escolha, não importa qual seja, é onde a pessoa se sinta bem. Os grupos de apoio, que são as Irmandades Anônimas, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, que são reuniões em praticamente todas as cidades do país, né? Tem também o convívio familiar, né? A tentativa de resgatar o convívio familiar, né? A reaproximação dos parentes mais próximos, né? Evitar o isolamento, né? De falar abertamente do que sente, né? Sem tentar manipular sentimentos ou passar a impressão de que está sofrendo mais do que na realidade está, né? Porque o dependente, ele cria uma sensação ruim, ele inventa uma história, isso aí a gente já está cansado de ver, ele inventa uma história triste e ele se emociona com a própria história triste que ele mesmo criou. Às vezes ele cria expectativas muito altas da própria vida, aonde ele sabe que ele não vai conseguir cumprir, para aí ele ter uma frustração e essa frustração justificar um retorno ao uso. Então é um mecanismo, não sei como é que tecnicamente quer dizer isso, um mecanismo do próprio cérebro, da própria mente dele, que vai arquitetando uma recaída. É uma coisa que eu, por exemplo, consigo perceber, porque eu trabalho na área, eu consigo perceber quando a pessoa está fazendo isso, né? Quando a pessoa está montando esse esquema, né? Está tendo esses pensamentos autodestrutivos, as ações autodestrutivas, então a gente percebe, a gente que está convivendo, os grupos de apoio também conseguem perceber essa tendência que o dependente tem, né? De criar os problemas e criar as dificuldades para poder justificar, então, o uso. Então, talvez um dos principais fatores que evitam a recaída seria falar honestamente do que está sentindo. Reconhecer que tem exagerado ou que tem minimizado certas coisas, que não tem valorizado, que não... né? Falar abertamente, não tentar de forma alguma mascarar situações, né? Ser franco, honesto, né? Talvez a principal característica da recuperação seja a honestidade. Nós sabemos que a doença ela é traiçoeira, nós sabemos que a doença tem facetas que podem envolver o dependente sem que ele perceba. Então, quando isso estiver acontecendo, quando ele se sentir fraco, quando ele se sentir sozinho, quando ele se sentir fragilizado, ele tem que procurar ajuda. Psicológica, talvez às vezes até psiquiátrica. Alguns dependentes precisam de medicação, né? Outros dependentes precisam de uma frequência mais ativa no grupo de apoio, né? Então, cada caso é um caso característico, né? Não dá para dizer assim que existe um padrão de tratamento, que esse tratamento, exatamente esse, vai funcionar para todo mundo. Cada dependente tem um emocional diferenciado, a forma dele encarar a vida, né? O jeito que ele encara as dificuldades do cotidiano, tudo isso aí tem que ser levado em conta. Porque normalmente ele recai quando ele começa a se sentir sobrecarregado, sozinho, né? Parece que ninguém mais consegue compreender, ele vai se afastando das pessoas que provavelmente conseguiriam ajudá-lo, né? Então, por que eu vou procurar ajuda se eu quero justificar meu uso? Eu não quero uma resposta, eu quero mais uma pergunta. Esse é o mecanismo da recaída. Ok. Ficou claro. Por isso que hoje
a gente percebe a importância não só da frequência dentro dos grupos de anônimos, né, mas como você intensificar no tratamento ambulatorial. A família, nesse processo todo, além dela ter uma importância muito grande, é evidente que a família muitas vezes vai para o centro de tratamento, quando o interno está prestes a encerrar todo o percurso que ele desenvolveu com a gente, numa perspectiva de que tudo se acabou, agora eles vão ser felizes, agora eles vão viver bem, agora o problema que era o uso abusivo de álcool e droga já não existe mais, né? É onde a gente começa a ter um despreparo dos familiares que não frequentam o grupo, ou que não entendem o papel deles, né, nesse meio todo, e onde o dependente começa a apresentar esses sintomas, e a família não sabe como lidar. Então, por isso a importância dessa pessoa continuar no tratamento ambulatorial, né? Por isso, não só a frequência dentro dos grupos, mas continuar, né, os grupos terapêuticos, continuar um vínculo com o centro de tratamento, né, para poder participar ainda de algumas atividades, algumas reuniões direcionadas para esse grupo de pessoas que já terminou o tratamento, né? E ter pessoas assim como você, né, um consultor de dependência química que vai poder olhar para toda essa dinâmica, olhar para essa pessoa que já está não só se ressocializando, mas vivendo lá com a sua família, né, em casa, para poder ter o melhor direcionamento do processo da recuperação, né? E, Adilson, identificando o teu trabalho como consultor dentro do centro de tratamento, como que você vê a importância dessa função, desse papel que você desenvolve, assim como outras pessoas, dentro do centro de tratamento? Qual que é a importância disso para você, ou como você vê isso na estrutura da clínica? Legal, eu só queria fazer um complemento do que você disse aí em relação a familiares, né? A gente costuma perceber uma certa transferência de responsabilidade. Às vezes a família quer que a clínica resolva todos os problemas, quer que o cara saia pronto, né, com um carimbo de garantia, vamos dizer assim, né, ironicamente, porque não tem como, né, dar uma certeza absoluta, assim, não haver a continuidade do processo. Exatamente o que você estava falando, da própria família se interessar, interagir, saber o que está acontecendo com a comunidade, né, perceber aí os comportamentos de recaída e tal, e tomar uma atitude sensata, não tão radical, né, nem tão, né, passiva, a ponto de conseguir ajudar o dependente. Na maioria dos casos, a família consegue isso quando ela está preparada. E a questão da minha posição dentro de centro de tratamento, a gente cria um vínculo muito forte com os dependentes que estão internados. Sim. Né? Porque eu sou ex-dependente de álcool e de drogas, passei por um processo bem parecido que eles. Tive internado na minha época, muitos anos atrás, há mais de 25 anos atrás, quando eu usava, o processo era muito mais psiquiátrico, psiquiatria, atendimento convencional em hospital geral, soro, essas coisas aí, para certas situações que a gente chegava, como alcoólico desse estilo aí que eu passei, né? Então, quando eu conto a minha história, existe uma edificação. Eu crio entre eu e eles, existe um elo muito forte. Uma boa parte deles pega um telefone e assim que termina o tratamento, eles me ligam para dizer que estão fazendo faculdade, ou que vão se casar, ou que voltaram a trabalhar, para me dar notícia, me ligam em datas especiais como Natal, né? Para relembrar o que a gente viveu dentro da clínica. As nossas reuniões, na realidade, é uma troca de experiência, o que você está sentindo, né? Eu ouço o que você está sentindo, você passa para mim e eu tento te dar um feedback, tento falar para você qual que é o processo de resolução disso que você está sentindo. Porque a vivência é a resposta. Né? Não existe professor e aluno, não existe palestra, é o envolvimento. E às vezes eles estão conseguindo perceber, né, o direcionamento da recuperação, não precisa dizer mais nada, eles mesmos conseguem descobrir isso daí. A reunião seria uma descoberta, né? Cada um falando da sua experiência, né? E um grupo, 15, 20 pessoas, o grupo que a gente se reúne, né? E onde eles vão falando abertamente do que estão sentindo, e nessa troca de ideia vai havendo um envolvimento emocional, um envolvimento afetivo, né? E vai criando ali a certeza de que dá para continuar. Porque esse processo se repete nos grupos anônimos. Né? É um processo que já tem aí, já funciona assim há muitos anos aí. As comunidades que adotam esses métodos, elas têm um respaldo dos grupos. O que eu tenho uma preocupação, quando a gente fala em palestra, um ar professoral, um ar de ensinar, um material muito didático, é alguma coisa que talvez o dependente não encontre fora da comunidade. Então, o modelo de reunião, o modelo de interagir, é justamente o modelo que os grupos fora usam também.
Então ele vai sair, ele vai simplesmente continuar, é como se ele estivesse mudando de sala, porque o processo é o mesmo, né? O sistema de recuperação é o mesmo. Falar e ouvir, trocar experiência e saber que faz parte, e saber que é importante, e saber que é mais um, né? Eles olham para mim e me veem como igual a eles, só que numa condição diferente. E isso me deixa bastante feliz, porque é bom para mim fazer parte da recuperação deles. Eu não me sinto responsável, nem tenho a pretensão, né, de ser responsável pela recuperação de nenhum deles. Mas eu sei que eu fiz parte do processo da recuperação. Eu sei que, de certa forma, a minha pessoa somou, né, na recuperação deles, né? E quando a gente diz que está recuperando um dependente, com um dependente que consegue ficar abstêmio de droga, de álcool, ele beneficia no mínimo umas 20 pessoas. Então, se a gente for pensar na repercussão disso tudo, é muito grande, né? É um que né, resgatou 20 vidas foram, de certa forma, beneficiadas, mais outro, desse um pode surgir um outro, e assim vai. Né? Então, é um trabalho que aparentemente parece pequeno, mas ele tem uma proporção grandiosa, né? Ele tem uma proporção muito, muito positiva. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar também é a espiritualidade, né? Quando a gente fala de espiritualidade, se pensa logo em igreja, templos e tal, mas a espiritualidade que a gente prega no programa seriam valores espirituais, amor, amizade, companheirismo, solidariedade, né? Empatia, que é a ligação da alma, né? Dos sentimentos, né? A identificação da alma. Esses valores espirituais, eles ajudam a resgatar o dependente também. São valores que ficaram esquecidos durante o período que ele usou. É isso aí. Muito bem, eu acredito que toda clínica hoje tem uma equipe multidisciplinar. Nós temos ali uma pessoa que está sendo assessorada por um médico psiquiatra, por um psicólogo, né? Por toda uma equipe de trabalho, uma equipe de enfermagem, educador físico, mas o papel de vocês como consultores, né, de dependência química, eu julgo como sendo um dos mais importantes, porque todo elo de identificação, de empatia pelo programa de 12 Passos, ele é construído através de vocês. Ele é construído através de uma pessoa que passou por esse mesmo problema, ou seja, vivenciou o uso de droga, vivenciou todas as consequências, né, que aconteceram ruins na vida, no processo de uso, e vão transmitir uma mensagem de força, fé e esperança. Isso. Então, o teu trabalho como consultor de dependência química, assim como existem muitas outras pessoas que atuam nessa área hoje, é de extrema importância. Né? Toda clínica, você pode faltar um psicólogo, pode faltar um médico psiquiatra para fazer o atendimento, mas o consultor de dependência química, ele é essencial. Não pode existir um centro de tratamento, uma pessoa com o teu perfil, com a tua postura, né? Que tem, além de tudo, carisma pelo que faz, que tem, além de tudo, né, toda essa perspectiva que te envolve, que faz você, já há 17 anos, trabalhar nessa área, né? O Adilson, ele foi palestrante há 13 anos atrás, no centro de tratamento que eu me encontrei também, né? Certo. Uma pessoa que eu sempre ouvi aí com bastante dedicação, sempre te ouvi aí numa perspectiva de transmitir para nós essa questão que envolve a recuperação de uma maneira muito dinâmica, né? E com muito otimismo. Acho que, então, só tenho de agradecer, né? E gostaria de deixar você à vontade, né? A gente está chegando no encerramento do programa. Se você quiser, até certo ponto, deixar mais alguma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Legal, né? A equipe multidisciplinar que você acabou de dizer é importante, né? Eu aprendi muito com psicólogos, com psiquiatras, porque eles fazem uma parte também que a gente não consegue atingir, né? Então, quando o problema ultrapassa os limites da compreensão da gente, em alguns casos, né, mais graves, né, de dependência, eles ajudam muito a gente, né? O ideal seria a equipe mesmo, né? Eu acredito muito nisso, né? E uma consideração final que eu gostaria de deixar aí é que tem como a pessoa se recuperar, né? Algumas famílias desesperadas, já cansadas do filho ter sido internado 2, 3, 4, 5 vezes, né? E às vezes ela se sente sem nenhum horizonte, né? Ela olha e fala, mas está falando uma coisa que eu já ouvi antes e tal. Mas a gente sabe que o dependente tem um momento que ele vai sentir, né? Vai tocar nele. Às vezes a família quis, o pai quis, o pessoal da igreja quis, mas ele mesmo não quis, né? Então, no momento que ele realmente quiser, aí com certeza
ele vai conseguir se identificar com a gente, vai perceber, né, o grau da situação, vai encontrar alegria, prazer em ficar limpo, né? Vai perceber que existem outras possibilidades de sentir prazer, porque o que ele busca na realidade no uso de droga é uma forma de sentir prazer e alegria, que ele mesmo não consegue produzir. E quando ele não consegue produzir essa alegria, então ele precisa usar uma substância qualquer para dar uma sensação que ele mesmo não produz. E o papel da clínica, da programação, de quem trabalha com isso, é ajudar ele a entender que ele mesmo pode produzir essa alegria, esse bem-estar, né, através desse envolvimento todo que a gente acabou de dizer aí. Ok. Obrigado. Muito obrigado a todos. Nós falamos hoje com Adilson Mettler, né? 25 anos de sobriedade, já 17 anos trabalhando nessa área da dependência química. E mais uma vez, fico aqui à sua disposição, né? Obrigado. Sempre que nós tivermos a oportunidade, gostaríamos de entrevistá-lo novamente, trazendo outro tema aí para a gente poder discutir. E as pessoas que nos veem aí, muito obrigado por mais esse programa Sobriedade em Foco. Estaremos sempre à disposição. Obrigado.